Olá amigo, amiga, você que já é inscrito no nosso canal Música e Prosa. Já tem algum tempo que a gente não posta aqui uns vídeos, porque estávamos preparando uma ocasião especial, né? E chegou esse momento. Eu estou aqui ao lado do meu amigo Padre Rony, pároco da Catedral Nossa Senhora de Fátima, que ainda está agora nessa fase de conclusão de sua missão aqui na paróquia. Então esse tema de hoje é muito propício, bastante oportuno para uma reflexão a partir da sua experiência, a partir da sua vivência nessa missão na qual ele foi chamado, a sua vocação sacerdotal. Então eu agradeço desde já você que já escreveu, você que tem compartilhado com outras pessoas, para que a gente pudesse alcançar mais ainda um público diverso, espalhado por todo este universo da internet. Então seja muito bem-vindo, Padre Rony, muito obrigado porque aceitou a gente bater esse papo aqui legal, descontraído e refletir um pouco a palavra de Deus. E aí suas boas-vindas aí também ao público. Eu que agradeço, Paulo, a você, né? Desde ontem a gente tentando gravar e agora vai dar certo. E também divulgar, né, este site seu, esse canal do YouTube, Música e Prosa. Vou me inscrever também. Olha, tomara, viu? Vou me inscrever hoje. Se inscreva no canal, porque aí você vai acompanhando, vai vendo todas as publicações. Vou dar o like ainda. Olha, rapaz! E tem um momento que a gente já fez, Padre João, você está lembrado que a gente fez um momento falando um pouco sobre a esperança também, né? Foi naquela ocasião lá das homenagens a Dom Mário. Já teve aqui Dom Guido falando, já teve o Padre Paulo também, Padre Edinaldo, e assim a gente vai abordando outros temas. Então o tema de hoje é nunca desistir de semear. Como este canal, Padre Rony, é um canal de interação com as pessoas, também de motivação, de entusiasmo, porque tem muita gente vivendo essa falta de esperança, de perspectivas. Então esse foi um caminho que eu encontrei para que a gente pudesse ir chegando com a nossa voz, com a experiência, com a nossa caminhada, a essas pessoas, para que elas não desistam de viver, não desistam de seguir em frente, de erguer a cabeça e poder, você viu aquela experiência que nós vivemos há poucos dias, né, da missão do Dom Guido aqui, a visita pastoral aqui na paróquia. Você nos acompanhou. A gente foi lá e você viu, não foi verdade? Foi um momento maravilhoso, aqueles jovens que estavam ali no Colégio Carlina. Maravilha. Olha, eu sinceramente, eu fiquei, cada vez mais que a gente vivencia esses momentos, eu me fortaleço mais. Então estar com os jovens também é pra gente essa renovação espiritual e da nossa caminhada, não é verdade? Exatamente. Bom, eu vou fazer o seguinte, Padre, a gente vai aqui escutar um pouco a palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo de 4 a 9, depois a gente salta para o versículo 18 ao 23, onde ele vai falar a parábola do semeador. Então, eu posso proclamar aqui, Padre? Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A partir do versículo 4, nós temos o seguinte. Enquanto semeava algumas sementes, Jesus contou então esta parábola. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas e, como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos e cresceram, sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Então quem tem ouvidos, ouça. A partir do versículo 18, então, nós vamos ter agora essa explicação fantástica de Jesus aos discípulos, aos seus apóstolos ali, sobre o que realmente queria dizer. Então, ele diz o seguinte: vós, portanto, ouvi o significado da parábola do semeador. A todo aquele que ouve a parábola do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega a tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas vem as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Padre Rony, nós temos aí essa palavra que nos ajuda
Jesus, é interessante que a pedagogia dele de lidar com os discípulos, com as pessoas, era sempre de não deixá-los alheios a tudo aquilo que ele ensinava, mas sempre ele explicava. Então, ele traz para nós essa alusão a um semeador, a função, o papel daquele que semeia. E hoje nós nos perguntamos muito assim, qual é o nosso papel nesta sociedade? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel como semeador na sociedade? Então eu deixo para que você possa explicar um pouco, falar um pouco a nós, na sua concepção, acerca disso. Essa parábola, para mim, Paulinho, é uma das mais belas, né, da Sagrada Escritura. E semente boa em terreno bom, né? A semente é a palavra de Deus. E naquele tempo não semeava como hoje, né? Hoje tem o trator para plantar, tem aquelas máquinas que você vai aprofundando, lançava, né? O semeador enchia as mãos de semente e jogava. Ao lançar, umas caíam também no meio da estrada e aí vinham os pássaros, comiam. Então elas eram lançadas em vários lugares. E isso é interessante porque o semeador acreditava, né? Lançar a semente. Então a semente já foi lançada. O primeiro agricultor realmente foi Deus, foi ele quem fez um jardim belo, não é? E cuidou daquele jardim. E hoje, você falou na introdução, não é somente quem a gente planta, outros podem regar e outros podem colher. Então, é um compromisso nosso. Esses 8 anos que nós passamos aqui, a gente veio cuidar da semente já plantada, mas vez por outra, a gente também precisa plantar novas sementes. E essa missão é interessante, porque ela é compartilhada, né? A missão, a gente vai precisando de outras pessoas para ir regando, né, esse jardim. Eu falava num vídeo anterior sobre o que nós andamos cultivando no jardim da vida. Tem gente que costuma cultivar espinhos, né? Tem gente que costuma cultivar sementes já estragadas, mas o convite é ervas daninhas. Então, o que nós precisamos estar atento nesse ponto de vista é o que nós estamos semeando. Eu acredito que esse tempo, inclusive, que tu passaste aqui conosco, a gente já se conhece há um tempo, a gente já participou de formação de liturgia, a gente foi convivendo e assim, essa alegria, essa dinâmica da sua evangelização, da sua missão aqui para nós, foi esse lançar de sementes sobre a vida. Uma ótica que a gente precisa estar atento, que é essa ótica ampla. Nós não podemos nos guardar para nós mesmos. Eu compreendo que nós não podemos, às vezes a gente coloca muito limite na nossa missão, naquilo que nós vamos fazer, na semeadura, e acaba que a gente não consegue alcançar tantas pessoas. No teu trabalho, na tua missão aqui dentro dessa paróquia, e no convívio com as pessoas, a gente tem percebido então essa semente que foi lançada sem se poupar o teu tempo e a tua vida. Eu lembro que você ficou um tempo aí, teve um problema aí nas cordas vocais, passou por esse problema, e a comunidade se juntava para poder também orar por você, né? E isso também é a forma compartilhada, a compreensão de que um precisa do outro. Tomando aqui, a gente percebe que esse compartilhamento da missão, onde todos se envolvem, se engajam, cada um tendo o seu ministério, tendo a sua participação, pode contribuir, né, para que a missão da pessoa, do semeador, ela possa ser desenvolvida, como foi a tua missão e a missão de tantos precursores também aqui nossos. Né? Exatamente. Paulinho, em 2002 eu participei de uma missão em Macururé, e onde a gente passava assim nas comunidades, as pessoas, claro que elas mais vividas, né? Eles falavam muito do Padre Berenguer. Quem era o Padre Berenguer? Dom Jackson Berenguer Prado. E ia para aquela região de Macururé, São Francisco, São José, montado a burro. Imagine você. Então esse pessoal ainda recorda. Então, Dom Jackson, Dom Mário, Dom Esmeraldo, hoje Dom Guido, então religiosas, padres, tantos leigos, grupos maravilhosos que essa diocese tem, essa igreja tem. Diversidade de então, ministérios, quantas né? sementes foram lançadas, né? Exatamente. Foram lançadas através da palavra. E hoje a gente rega junto para colher também junto. Padre, eu tenho me perguntado, na verdade eu lancei essa pergunta para alguns jovens quando eu estava fazendo uma reflexão na Semana da Paz, numa escola lá do BTN. Às vezes nessa dinâmica de semearmos sempre coisas positivas, porque eu acredito que essa palavra ela é muito ampla,
ela também nos leva a essa compreensão de tantas outras coisas que também nós semeamos, né? Do bem, da paz, de tudo aquilo que a gente vai semeando como frutos bons que vão vir a brotar. E eu conversando com alguns jovens, inclusive no EJC, eu estive lá dando uma palestra, e eu dizia assim, às vezes nós nos perguntamos, e eu não sei se acontece contigo, mas o que eu realmente estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? A gente se pergunta então o que acontece quando a gente se depara com situações difíceis de controlar, foge muitas vezes ao nosso controle, e também, diante de todas essas dificuldades, quando a gente está trabalhando, quando a gente está nessa missão vocacional nossa, já aconteceu comigo de me perguntar o que é que eu estou fazendo aqui. E eu lançava essa pergunta para alguns jovens, que eu dizia assim, no meu tempo também de grupo jovem, às vezes eu ficava, mas o que eu estou fazendo aqui no meio desse monte de gente aqui que canta, que louva, que faz isso, que corre, que vai atrás das pessoas, né? Qual é realmente esse papel nosso? Essa pergunta uma vez eu fiz porque... E aqueles jovens ficavam então se perguntando realmente, qual é o meu papel como semeador? O que o mundo está esperando de mim? Porque uma vez, até eu conversando com um padre, o padre dizia assim, realmente, às vezes a gente cansa, né? A gente acaba plantando e não vê aqueles frutos brotando, aquelas coisas acontecendo como a gente esperava. Às vezes vem esse desânimo. Como que nós podemos dar essa resposta a nós mesmos? De não desistirmos, né? De não pararmos por ali. Então, o que tu achas disso aí, dessa reflexão em torno dessa proposta? Paulinho, estas perguntas clássicas, né? Eu acho que devem acompanhar a nossa vida. Por exemplo, nos encontros vocacionais, as perguntas aparecem. De onde eu venho? O que estou fazendo no mundo? Né? E para onde vamos? Ou para onde vou? Então são perguntas clássicas que eu acho que devem estar dentro de nós. Né? No Mário Zanetta, ele dizia muitas vezes em suas pregações: querem descobrir o sentido da vida? Aprendam a servir. Querem ser felizes? Aprendam a servir. Então, é a nossa missão, é o nosso papel, é servir. Servir como? Através da palavra de Deus, a palavra, né, esta semente lançada, e esta palavra vai mexendo com o nosso coração, vai trazendo sentido para a nossa vida. Quando alguns evangélicos às vezes dizem, olha, agora encontrei Jesus, é verdade, encontrou sentido para viver, encontrou sentido na palavra, medita esta palavra, não é? Quando essa palavra é maravilhosa, vale a pena sentar e fazer uma letícia divina. O que é que Deus me diz com essa palavra? Que eu posso responder também a Deus. Então, você também, a sua presença no meio da juventude, é uma presença, acho que fundamental, com a sua dinâmica, com a sua música, não é? Com o seu jeito de provocar, que é uma provocação questionadora muito interessante. Você falou agora, às vezes o evangelho quando fala, eu encontrei Jesus, né, e tal, aí eu lembrei que um padre falou bem assim, que uma pessoa chegou para ele agora padre, eu agora encontrei Jesus. Eu falei, mas que eu saiba, ele só se perdeu quando tinha 12 anos. Né? Então, mas é só para brincar. Vamos brincar um pouco aqui, mas Padre Rony, eu acredito muito que para que a semente ela possa brotar, nós precisamos preparar o terreno da nossa vida. Por exemplo, eu posso participar das celebrações, eu posso ouvir pessoas falando, eu posso ouvir conselhos, mas se eu não preparar aquele humus que está dentro de mim, que é a essência de mim, essa semente ela pode acontecer como aconteceu aqui nessa parábola. Ela pode encontrar um espaço raso e acaba não criar raiz. Eu estou até lembrando agora porque eu plantei, eu inventei fazer um jardinzinho lá em casa, para plantar, na verdade, cultivar coentro, cebolinha verde. Aí acabou que não vingou uma parte lá, né? Outra vingou, depois eu fui olhar, aí eu li a instrução que realmente você tinha que deixar um espaço maior para que a raiz pudesse, ela ter um espaço para poder germinar ali. Aí eu disse assim, olha só como a gente traz esses ensinamentos para a vida da gente. Às vezes também somos nós. Nós temos uma vida muito rasa, nós não buscamos uma profundidade e não nos aprofundamos a ponto de que essa semente que é lançada sobre nós, que são os conselhos, que são as exortações,
que também são as alegrias da vida, são tudo isso que nós vamos vivendo e colhendo ao longo do tempo, a família em si, e nós não vamos absorvendo aquilo parece que passa despercebido em nós. Mas quando nós aprofundamos e preparamos esse terreno, e eu gosto muito disso, inclusive Padre Celso falar muito sobre essa questão do terreno, do humus, né, que é o que origina, inclusive, a palavra humildade, né? A gente precisa ter essa humildade de acolher essa semente e deixar que ela germine em nós. E aí o tempo, as coisas, o meio que nós convivemos, aquilo ali vai ser também como algo que vai regando, como uma água que vai regando esse terreno. Então, eu acredito, você acha que esse caminho é correto desse pensamento aí, dessa profundidade que nós precisamos? Com certeza. Paulinho, eu fiz uma pequena experiência na Amazônia, com Dom Esmeraldo. E quando cheguei lá, uma região muito desafiadora, né, com muita chuva, né, e muitos evangélicos também. Não que os evangélicos sejam nossos concorrentes, não é isto. Mas assim, a igreja demorou, católica demorou a chegar lá. E veja que coisa interessante. Umas religiosas foram buscar Bicombe, né, e viajamos bastante para uma cidadezinha chamada Cacaulândia, 5.000 habitantes apenas. E depois de Cacaulândia, né, ela disse: padre, o senhor vai vivenciar agora um momento muito importante na zona rural. Aí fomos celebrar numa capela, chegamos assim numa serra linda, porque aquela região é muito linda, né? E não tinha ninguém. Eu falei, meu Jesus Cristo, eu vou celebrar para aqui só para essas freiras. Daqui a pouco, Paulinho, vem lá uma carreatazinha. Essa carreata era de luteranos. Os luteranos. Chegou um senhor muito simpático, eu disse: padre, podemos participar da Santa Missa? Entendeu? E fica arrepiado. Aí eu disse: claro que pode participar. Aí daqui a pouco chega outra carreatazinha, os católicos. Aí assim, só para dizer a questão da profissão. Essa era menor ou não? Geralmente era semelhante. Aí no final da missa, abrimos espaço para uma conversa, depois teve uma partilha do pão e tudo mais. Que coisa bonita, você falou da profundidade. Como é que eles aprofundaram este sentido de buscar a palavra de Deus? Eles rezam e oram juntos nas casas, fazem a Lécio Divina juntos, católicos e luteranos. E quando eles diziam quando a pastora não vem, não tinha pastora nesse tempo, uma pastora, quando a pastora não vem, a gente vai para a missa. Quando o padre não vem, os católicos vêm para o curso com a gente. Olha que coisa bonita. Porque os luteranos têm um certo vínculo, né? Exatamente. De igreja, né? Então, quer dizer, se não houvesse uma profundidade nesta palavra de Deus, se não houvesse raízes, eles não iriam participar, viver de proselitismo. Cada um faz sua parte, né? Ah, não, eu não vou eu não vou ficar em casa. Não, então assim, eu acho que é muito importante isso. Quando nós, Paulo, temos essa profundidade na palavra de Deus, a gente consegue ser dinâmico, porque a palavra ela é criadora, é transformadora, e através da palavra nós podemos ser dinâmicos. Até porque o Espírito Santo de Deus que permeia toda a palavra é um espírito criativo, né? Exatamente, porque essa palavra é criativa. Eu costumo dizer, a gente não cria mais nada, tudo foi criado, mas pela palavra nós somos criativos. Então assim, é um terreno, uma seara muito grande para todos nós continuarmos plantando. E tem espaço para todo mundo, né, Padre? Tem espaço para todo mundo. Então, o planeta é grande. Todo mundo precisa estar envolvido, todo mundo precisa se revestir dessa missão e dessa vocação primária, inclusive como batizados. Né? Exatamente. 7 bilhões de habitantes aí nesse planeta Terra e a gente fica brigando. Não, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Padre, a gente vai chegando ao final aqui dessa prosa. Porque para que o vídeo não fique muito estendido, né? Que a gente tem que aproveitar o tempo das pessoas. As pessoas às vezes, porque quando o vídeo estica um pouco, aí fica mais difícil de assistir. Mas eu queria aqui, em nome da comunidade Paulo Afonsino, da minha comunidade São Lourenço, onde você esteve conosco, celebrando conosco na festa de padroeiro, vivenciando conosco alegrias, eu gostaria de agradecer imensamente por toda essa contribuição que destes e por essa semente que foi, tantas sementes que foram semeadas aqui em Paulo Afonso por você, que hoje a gente já consegue ver que a unidade, que foi também essa semeadura sua, ela criou raízes, ela criou uma fraternidade. Hoje a gente vê grupos, movimentos aqui dentro dessa área da paróquia de Nossa Senhora de Fátima,
que se envolvem, que estão envolvidos em todo o projeto de semeadura, mas também desenvolvimento da paróquia e das comunidades. Então eu agradeço por ter abraçado a cada um de nós, por ter abraçado as comunidades pequenas que fazem parte desse contexto aqui paroquial, e dizer que a gente agora só cabe orar por você, rezar por você nessa sua nova missão, que é árdua. Vocês estavam me dizendo agora que lá em Rui Barbosa são poucos padres, tem padres com 2 paróquias, imagina, você que não aguenta às vezes, né? E você vai para lá para somar. Então eu agradeço de todo o coração a amizade, sabe, o companheirismo, a forma que a gente sempre lidou com as coisas, a forma que a gente sempre desenvolveu os trabalhos aqui em parceria. E quero que você, claro, deixe também sua mensagem de motivação, essa mensagem de perseverança a todas as pessoas que nos escutam e também nos assistem nesse momento. Paulinho, eu agradeço mais uma vez a você por esse seu canal, aqueles que nos escutam, que nos assistem, né? E assim, uma das sementes boas que nós, né, conseguimos plantar e também regar dessa plantação, que nós encontramos aqui nessa paróquia, 15 comunidades criadas, né, pelo Padre Ramos, no tempo do Padre Ramos, claro, com as lideranças, claro, mas foi no tempo dele. E das 15, apenas uma tinha o seu próprio templo. As 14 pagavam aluguéis, e aluguel é um pouquinho caro, né? Então nós conseguimos construir a igrejinha de Nossa Senhora da Conceição, é pequenininha, mas bela, muito bonita. É um espaço, né? Foi um trabalho de mutirão. E agora, sábado passado, o nosso bispo, na visita pastoral, abençoou a igrejinha de São João Batista, que ficou também muito bela, aqui no início da Rua do Sol. Então, 2 sementes, né, bem plantadas pelo Padre Ramos, e a gente foi colhendo alguns frutos, e agora regamos e conseguimos construir. Então, agradecer a você mais uma vez, a comunidade de São Lourenço, a paróquia São Francisco. Uma coisa importante, Paulinho, que vocês leigos devem ajudar os padres que vão chegando, como o Padre José Raimundo, como estamos numa ilha, de ter muito cuidado para não concorrer. Sim. Não concorrer. Por quê? São 3 paróquias, uma área pastoral, com várias comunidades dentro da ilha, aqui na ilha. Então, assim, se a gente não toma muito cuidado, se a gente não escuta a palavra, e leva tudo a sério, a partir da palavra, a gente pode se tornar um campo mercantil, sim, mercantilizado. E nós não somos mercado, não somos empresa, nós somos igreja, comunhão e participação. E acredito que com todos os padres que estão aqui, tivemos essa comunhão muito bela, né, com as lideranças também. E vocês, líderes, podem ajudar os padres que vão chegando, inclusive os mais novos, a dizer: olha, aqui a gente vive de comunhão e participação. Não somos concorrentes, não somos opositores uns dos outros. Que Deus ilumine, que Nossa Senhora de Fátima, nossa padroeira, interceda hoje e sempre por todos nós. E o caminho, como dizia Dom Helder, se faz caminhando. Vamos caminhar juntos, vamos lançar sementes juntos e com certeza vamos escolher muitos frutos juntos. E a nossa diocese tem 1 milhão de coisas boas para a gente degustar. Eu que agradeço, Padre Rony, que Deus o ilumine, abençoe, que Deus te conduza nessa nova missão, leve o abraço de todos os paulo-afonsinos. E é claro que a casa é sua ainda, porque você é um filho dessa diocese. E sempre que puder, venha partilhar conosco esses momentos maravilhosos. Valeu? Muito obrigado, Paulinho. Deus abençoe e bom trabalho. Amém. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.